mundo globalizado, informatizado, os conceitos são muito diferentes. Hoje você trata de uma profissão com algumas detalhes, com minúcias, com as possibilidades amplas que o mercado oferece muito mais facilmente. Antigamente, a tradição, digamos, das famílias era que os filhos ouvissem mais a orientação dos pais, em que carreira, naturalmente, a que carreira seguir, a que se dedicar, do que aos seus verdadeiros pendores. Eu ouso falar isso diante de uma orientadora pedagógica da oficina do estudante, mas eu tenho por experiência própria e já ouvi lá atrás, no passado, muitos filhos reclamarem: ah, meu pai quer que eu seja médico, a menina, ah, mamãe quer que eu seja advogada, ah, papai quer que eu... Quando a criança é que tem que optar e tem que ter, naturalmente, dons naturais, facilidades para algumas matérias, amor, digamos assim, um namoro com uma profissão que lhe atraia, para que ele possa fazer a sua carreira virar um caminho feliz na sua vida. Eu convidei a Érica Ferro, que é orientadora pedagógica da Oficina Estudante, justamente para dizer como eles desenvolvem dentro do colégio essa orientação pedagógica. Eu não sei, Érica, se eu coloquei bem, mas eu acho que eu venho de uma geração que não tinha internet, não tinha celular, não tinha... a televisão era começando, então as coisas chegavam muito demoradamente até nós. E aí a criança se baseava, o adolescente, ou na profissão dos pais: meu pai é médico, eu vou ser médico, mamãe é advogada, você é advogado, mamãe é professor. Não era mais ou menos por aí? Exatamente. Hoje, com a influência, né, da mídia, o jovem sofre muita influência com relação à sua escolha profissional. Que é um mix de opções, né? Muito Exatamente. grande. A cada ano surgem milhares de novos cursos, né, nas universidades, e isso faz com que eles fiquem cada vez mais em dúvida. O que antes, como você mesmo disse, existiam poucas carreiras, as engenharias, a advocacia, a medicina, e hoje ele entra na internet e ele se depara com uma quantidade infinita de cursos a prestar. Até porque existem profissões muito modernas, muito novas, por exemplo, no mercado financeiro, relações internacionais, mediologia, exatamente. A moda que hoje está é o em must, ascensão, a gastronomia. A gastronomia com faculdades no mundo inteiro, Sim. que é uma maravilha. Mas aí eu pergunto, dentro da oficina do estudante, por exemplo, vocês focam o quê? O aluno chega lá com dúvidas, ele muitas vezes nem sabe o que ele quer ainda, não é verdade? Exato, e ele também chega sem se conhecer, né? Então o primeiro passo para você escolher uma profissão é você ter um domínio do que você gosta. E muitos deles não sabem, né, de verdade o que gostam, eles se confundem, né, com as coisas do dia a dia. Já vi gente falando que quer ser médico, mas não gosta de sangue. Quer ser arquiteto, mas não tem uma habilidade para escrita. Então, o primeiro passo é fazer um autoconhecimento desse adolescente para que ele se conheça melhor e para que ele consiga fazer a sua escolha dentro das suas habilidades, das suas aptidões. Agora, o que vocês oferecem, quais os mecanismos, digamos, para que ele possa chegar até você e dizer: olha, Érica, eu tenho impressão que eu quero ser engenheiro químico. Quais são as ferramentas? Nós trabalhamos com os adolescentes em grupos pequenos, onde eu desenvolvo com eles várias atividades de autoconhecimento, onde permita com que ele reflita sobre a sua vida, a sua família, os seus gostos. E isso são várias atividades que eles fazem no decorrer de 4 encontros, né, e de conversas e de busca de informação, porque existe aí também uma outra questão de que eles não vão atrás, que é de informação, o que o curso oferece, aonde oferece, se está em Campinas, a minha família vai deixar eu sair de Campinas. Tem possibilidades financeiras. Tem possibilidades financeiras. Agora, a família ainda influencia muito, 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 muito. Existem não tem que alunos... trabalhar os pais também?
Sim, mas já é uma questão um pouco mais difícil, né? A gente tenta, quando existe uma situação muito grave, sim, esse pai é convidado para conversar e mostrar para ele toda a situação de que o pai deseja, que talvez era um sonho do pai e não foi realizado, projete em cima do adolescente. Isso. E isso é levado para eles de uma maneira muito forte dentro da família. Então, muitas vezes o aluno chega lá com a ideia, eu vou fazer medicina. E quando você começa a desenvolver essas atividades, você vê que ele não tem vocação para isso, vamos dizer assim, né? E que no decorrer das atividades foi uma coisa introduzida pela família. Então, na maioria das vezes, o trabalho fica restrito aos alunos, a não ser quando existe uma situação mais grave em que nós chamamos o pai para conversar também. Érica, depois que vocês fazem, digamos, essa formatação de atividades e ele já pratica e ele já tem, digamos assim, mais ou menos uma noção, digamos, do que é mais adequado a ele. Facilmente ele muda no meio do caminho? Muda o meio. Sim, é complicado mesmo. Muda. Eu, como orientadora profissional, eu não posso em nenhum momento influenciar, né? Eu não posso em nenhum momento, por mais claro que esteja uma atividade ou por mais transparente que está encaminhando as atividades para uma determinada profissão, eu não posso chegar para ele e falar assim, tudo está levando à profissão X. Eu tenho que fazer com que ele descubra isso e ele vai descobrir através das informações, né? Mas, por exemplo, em que idade ele já tem uma ideia mais madura do que ele deve seguir? É muito relativo. Na minha opinião, escolher o que você vai fazer por uma vida inteira aos 17, 18 anos é muito difícil. Tem alunos que chegam e falam que desde os 6 anos já queria ser médico e vem com essa determinação e muitas vezes acaba decidindo pela medicina mesmo. Outros acabam por decidir agora no 3º ano, porque tem que escolher. Mas, então, porque eles já escolhem com 17, 18 anos. 17, então, 18 anos eles escolhem. Desde que não estejam atrasados. Né? Exatamente. Essa é a idade com que eles têm que fazer a escolha profissional. Então, e aí se ele ainda tem dúvidas, como fica? Como é que vai chegar na hora de prestar o vestibular? Ainda não sei se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Eles fazem a escolha agora, nesse momento, porque em setembro começam as inscrições. E eles fazem as inscrições, muitas vezes tem gente que coloca chega lá até uma cursar, opção, passa do faz vestibular, um ano e meio de faculdade e acaba desistindo, mudando. Porque não tinha total domínio sobre o curso a prestar, a concorrência, as matérias que ele iria enfrentar, o mercado de trabalho. Então, por isso que eu falei que muito a escolha ela deve ser em cima de informações. Eu quero fazer direito, um exemplo. O que o direito vai fazer? Para que carreira que eu vou seguir? Com que profissional eu vou trabalhar? Então, muitos acabam decidindo muito de pressa, vamos dizer assim, e não foram atrás das informações. E isso acaba fazendo com que eles desistam. Tem um exemplo que eu me lembro que antigamente, para você fazer o curso de diplomacia de Itamaraty, para ser um diplomata, era necessário você ter uma faculdade de Direito, você tinha que ser advogado. Me parece que hoje não é mais. Hoje não mais. Não mais, quer dizer, mudou. Em Brasília tem uma faculdade específica para diplomacia. Para diplomacia. Antigamente você fazia no Rio, no Itamaraty, no Rio de Janeiro. Aí, hoje já houve uma mudança de foco, quer dizer, viu-se naturalmente que o direito não era o pré-requisito. O pré-requisito, o mote mais importante, não é isso? E em outras profissões também houveram mudanças de tempos para cá ou não? Não, existem muito mais cursos novos aparecendo do que essa mudança, como você citou, do direito. Quais são as profissões mais cotidianas que as pessoas escolhem? O que hoje o mercado pede? O que desperta neles mais interesse? São exatas, humanas, essa linha? Qual é a linha? É muito diversificado. A medicina, as engenharias, a advocacia, ela continua sendo cursos muito procurados, mas existe também
por conta de uma série de fatores econômicos e, né, social, que faz com que, por exemplo, a gastronomia seja um curso que esteja em ascensão, a moda, o desenho, cursos relacionados a meio ambiente, engenharia, né, de ambiente. Então, o mercado também está absorvendo, o engenheiro civil hoje também está bastante procurado. Em alta, né, o mercado de construção civil. Então, essas profissões também têm se destacado no mercado hoje. Passada a fase da escolha, ele entrou na universidade, aí não compete mais a vocês, Não. Ponto. Vocês vão até lá, vocês entregam o jovem para a universidade. Isso. E acabou a responsabilidade. Sim. Aí não existe, por exemplo, aquela cobrança, meu filho entrou nessa faculdade, a orientação pedagógica não correspondeu, o que eu faço agora? Como é que fica? Até hoje nós não vivemos. Que bom, né? Isso, que bom, né? Eles vão entender que não é impossível isso. Exatamente. Tudo, né? Érica, a orientação, ela tem início desde o início do ensino médio, na metade, no último ano? De certa forma, sim. O aluno, desde que ele começa com a gente no primeiro ano do ensino médio, ele já tem contato e ele já pode participar das diversas palestras em que nós oferecemos sobre profissões. Né? São ações que vocês desenvolvem ao longo do ano, e esse aluno do primeiro ano ele já é convidado a participar dessas palestras. Não é que tem que esperar até o último ano. Não. Né, isso faz com que aquele jovem que entrou no primeiro ano já com uma ideia, eu gostaria de fazer engenharia. Então ele tem a possibilidade de ir construindo e amadurecendo essa escolha ao longo do ensino médio. Chegar no terceiro ano já com uma situação mais definida. Né? Exatamente. O trabalho, efetivamente, ele começa no segundo semestre do segundo ano, onde eu trabalho com os alunos a questão do autoconhecimento, conhecer profissões, o que cada uma exige de habilidades, isso no segundo ano. E no terceiro ano é onde a gente conclui esse trabalho, onde ele tem que definitivamente fazer a sua escolha. Presumo que nesse conhecimento esteja também a autoestima, né? Sem dúvida nenhuma. Ah, tá, porque muitos têm autoestima muito baixa e eles não se acham competentes para algumas Exatamente, tem o sonho né? de prestar um curso bastante concorrido em uma faculdade conceituada, mas por se subestimar, ele acaba desistindo desse sonho e indo para um curso com baixa concorrência para não se frustrar e até não frustrar a família. Érica, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Belas explicações. Então você veja como essa criança, esse adolescente está entregue em boas mãos dentro da oficina do estudante. Porque lá existe todo esse trabalho, essa orientação que é absolutamente independente dos conceitos, dos valores e dos ensinamentos da família em cima desse adolescente. A família tem uma participação que é inegável, mas é lá fora, no convívio da escola, com orientações técnicas, pedagógicas e tudo mais, que o jovem pode realmente entender e seguir o seu caminho. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você.